Muito bem, nossa água já foi frutificada, tomamos o nosso passe, então agora é hora da gente apresentar aí os nossos convidados. Vou começar a chamá-los aqui. Como primeiro, como diz a boa etiqueta, primeiro as damas. Então, olá Renata, Boa tudo bem? Seja noite, tudo bem-vinda. bem? Obrigada. Agora nós temos aqui nosso querido Matheus. Matheus, tudo bem? Boa noite. Tranquilo, boa noite a todos. Seja bem-vindo. E também temos aqui uma surpresa aqui. Nosso amigo Júnior Jardim. Seja bem-vindo, Júnior. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os amigos que estão aí. Quando o Alex começou falando assim, hoje nós temos vários jovens, eu pensei que já ia chamar a gente, né? Temos alma jovem, né? Mas bacana a gente estar olhando os comentários aqui, Alex, muitos jovens, né? Muitas pessoas participando, é uma imensa alegria. É isso aí. Olha, e assim, hoje o chefe deles, pessoal, hoje eles vão falar disso aí, ó. Nós vamos ter a roda de conversa com o Instituto do Jovem. O chefe deles está aqui, eu vou mostrar. Olha, ele estava escondidinho, eu vou só mostrar ele rapidinho, mas eu já tive. Tudo bom, Armando? Seja bem-vindo aí, viu? Armando Boa está noite, acompanhando a mensagem gente. dos bastidores. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem, vamos voltar aqui aos nossos amigos que serão aí hoje explorados ao extremo. Vão falar conosco isso é um assunto muito interessante, gente. É a questão do jovem e a mediunidade, né? O foco da nossa conversa vai girar em torno disso, dessa questão da mediunidade na juventude. Nós vamos aí desenvolver uma conversa, então, em torno desse assunto. Bem, nós vamos começar a nossa conversa, então, com o Júnior. Então, eu vou pedir licença aqui ao Matheus e à Renata, ok? Daqui a pouco vocês voltem. Fiquem aí esperando que eu já chamo vocês de volta. Bem, Júnior, vamos lá. Vamos. Nós temos aqui algumas questões para abordarmos o assunto. Eu vou colocar a primeira delas aí, que aí facilita aí para os nossos amigos que estão assistindo de casa, né? A primeira questão é o Sim. seguinte, Júnior, a mediunidade inicia-se só na juventude ou existe uma idade específica para se desenvolver na criatura humana? Como é que acontece isso aí? Alex, queridos amigos, é uma questão muito oportuna. Aliás, a mediunidade, ela é sempre um tema muito atual, né? E principalmente nesse momento em que nós estamos falando muito de quarentena, de confinamento, e sempre podemos achar aí um lado bom em tudo. Então, o distanciamento social nos aproxima ainda mais daqueles que estão nos nossos lares, não é mesmo? Então, percebam que ao longo da nossa existência, nós, em todas as fases da nossa vida, nós fazemos diversos questionamentos. E, ao termos aí um contato maior com a doutrina espírita, nós somos praticamente empurrados, nós somos impelidos, encorajados ou convidados a fazermos uma reflexão. E o extrato, o resultado dessa reflexão, nos convida a mudar ou a rever toda a nossa perspectiva, a forma como nós enxergamos a vida, que é a seguinte reflexão: eu sou um espírito que tem um corpo ou eu sou um corpo que tem um espírito? Vou repetir. Eu sou um corpo que tem um espírito ou eu sou um espírito que tem um corpo? Bem, se a conclusão lógica, meus amigos, foi a de que nós somos espíritos imortais e nós estamos vivendo temporariamente num corpo de carne, isso nos facilita fazermos uma analogia. Os botânicos dizem que a flor que está lá no alto, que está lá na copa das árvores, ela tem uma conexão com a sua raiz que está sob a terra. Apesar de estar aí a metros de distância, a muitos metros.
Então, assim, nós que somos seres espirituais, nós temos conexão com a nossa vida espiritual, com as nossas raízes espirituais. E é por isso que no livro dos médiuns, nós vamos achar, já lá na introdução do livro dos médiuns, o seguinte trecho, que diz assim, cada um traz em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium. E ele explica um pouco mais à frente, quando diz assim: tais qualidades existem em graus diferentes em cada ser. Já no capítulo 14 do livro dos médiuns, ele começa assim já o capítulo com a seguinte frase: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Saindo um pouquinho do livro dos médios, a gente indo lá para o livro dos espíritos, a questão 459 nos diz que todos nós somos passíveis de receber a influência dos espíritos, ainda que seja de uma forma sutil, ainda que seja na forma de uma leve intuição. Embora nós lembramos que todo aquele que tem uma capacidade de exercer a mediunidade de uma forma mais ostensiva, que é, de uma certa forma, classificado como médium. Mas todos nós temos a capacidade, num grau qualquer, né, de receber essas influências. Bom, então, voltando aí ao livro dos médiuns, no capítulo 14, nós temos lá uma informação que diz que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Sendo assim, nós temos aí notícias do afloramento desta faculdade, ou, como nós estamos aqui com muitos jovens, no Instituto do Jovem, para usarmos uma linguagem mais jovens, o start desta faculdade pode ocorrer em qualquer momento da fase do ser humano. No entanto, percebam, meus amigos, que apesar do médium ser aquele que faz a conexão entre os dois planos, essa comunicação, ela sempre passa pelo nosso instrumento orgânico. E nós sabemos que é no período da juventude aonde acontece o auge ou as explosões hormonais, que podem substancialmente facilitar esse processo. Notem que eu dei ênfase na palavra podem. As explosões hormonais podem. Não é uma regra, mas, assim, de fato, pode potencializar esse processo. E aí, Alex, meus amigos, um dos motivos, dentre tantos outros, que é muito importante termos em nossas casas espíritas, uma mocidade bem estruturada. E não só de ter uma mocidade, e mais. Esses jovens devem atuar em várias frentes de trabalho, inclusive no trabalho mediúnico, quando o jovem atender aos requisitos dos cursos específicos para esse tipo de trabalho. Ok, Júnior, muito bom. E é interessante se a gente pensar, por exemplo, Kardec, quando iniciou o trabalho dele, da codificação, a maioria dos médios que ele utilizava eram muitos médios jovens, né? Muitos jovens. Se a gente lembrar de Jesus, a gente vai encontrar algumas figuras, alguns apóstolos, como João, que era também um jovem ainda na época. Então, o jovem sempre esteve presente aí nisso aí. É verdade. Bem, muito bacana. Você começou a falar um pouco aí da questão até da mediunidade, sob o ponto de vista, como Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, né, que a mediunidade é um fator biológico, mas eu não vou entrar no tema porque isso aí é uma pergunta para o meu querido aí, Matheus. Então, o Júnior vai descansar um pouco agora, né? E o Matheus vai conosco agora falar a respeito dessa questão. Como a mediunidade ocorre sob o ponto de vista biológico?
na juventude. Então, existe um fator biológico ou uma predisposição do ponto de vista orgânico que vai afetar isso aí, Matheus? Muito bem comentado, né? Agradecer já o Júnior, que começou com ótimos apontamentos. E comentar exatamente, né, quando a gente fala sobre mediunidade, óbvio, a gente tem que ter um livro base. E esse livro base sempre vai ter que ser de acordo com livros médios. Então, a gente tem o item 209 do capítulo 17 do Livro dos Médios, que fala exatamente sobre essa parte. Como assim? A gente pode aprofundar um pouquinho nessa questão, que fala exatamente assim, independente da fé, Kardec fala nesse item, independente da fé, a mediunidade, ela ocorre, porque ela é uma disposição orgânica. O que muitos espíritas, a gente às vezes, né, repete ensinamentos e às vezes a gente não aprofunda um pouquinho, isso é natural, né, do conhecimento. Mas muitos espíritos repetem, falam, mediunidade é orgânica, mediunidade é biológica, e assim por diante. Mas o que quer dizer isso? Significa que, de alguma forma, nós já viemos, né, na verdade, com isso inato nos nossos genes, né, ou seja, já é uma faculdade biológica. Do mesmo jeito que a gente tem uma altura pré-definida, né, cor dos olhos, cabelo e assim por diante, a gente também pode definir a mediunidade nesse aspecto. E por que a gente consegue também correlacionar isso com a juventude? Porque, para aqueles que querem se aprofundar, inclusive, nesse assunto, sugiro muito a leitura dos livros de André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, mas, em especial, o livro Missionários da Luz. Ele tem um capítulo específico falando sobre um órgãozinho que a gente tem, uma estruturinha que a gente tem, que se chama epífise, ou glândula pineal. O que essa epífise tem de tão especial? Existem vários estudos falando sobre diversos aspectos, e é importante ressaltar que essa é uma das glândulas mais importantes do nosso sistema quando a gente for falar de mediunidade. E isso não é só nesse livro Missionários da Luz, mas também no livro No Mundo Maior, nos Domínios da Mediunidade, todos, de André Luiz, que fala exatamente sobre isso, que é aquela glândula que consegue traduzir impulsos, né, assim, influências mentais, eletromagnéticas, em impulsos neuroquímicos. Ou seja, é como se fosse uma tradutora, né? É tipo uma impressora, por assim se dizer, né? Ela pega aquilo que está sendo recebido pelo alto e começa a passar isso para o corpo. É como se fosse exatamente um tradutor. E na juventude, essa glândula começa a assumir o controle do corpo em diversos aspectos, principalmente na personalidade. Por isso que não repitam isso, tá? Inclusive é muito importante a gente não falar isso. Não repita a seguinte frase, jovem se dá muito trabalho, jovem é isso, jovem é aquilo, né? De maneira bem pejorativa, bem negativa. Mas é porque, na verdade, o jovem, ele passa por um momento onde ele está em conflito. E é exatamente por causa disso. Essa glândula pineal é como eu gosto de comentar sobre isso, que é como se fosse a caixinha de Pandora da gente. Que é essa, quando a gente pega através da epífise, abre e começa a vir as várias personalidades que a gente tinha acumulado ao longo das várias encarnações. Isso entra em conflito com a nossa personalidade que a gente está trabalhando nesse momento. Tá? Então, dizer que ela é orgânica é exatamente isso. Tá? Você tem um órgão, né? Não é propriamente circunscrito, tão bonitinho quando a gente vê, por exemplo, na visão, né, dos olhos e assim por diante. Mas é exatamente por isso. Tá? Ela é uma faculdade orgânica que tem um afloramento muito maior na juventude. Não quer dizer que especificamente vai ser apenas na juventude, mas é uma predisposição, por assim se dizer, né, nesse aspecto. Ok, Matheus. Eu estava aqui me recordando, existe um trabalho de excelência realizado por um espírita que é médico na USP, em São Paulo. Inclusive, ele coordena uma cadeira lá na Faculdade de Medicina, que, salvo engano, é Espiritualidade e Medicina. E ele tem um trabalho magnífico em torno, né, inclusive a tese de doutorado dele versa sobre a questão da epífise nesse complexo da mediunidade. Então, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, podem pesquisar aí
na internet, tem muitas palestras e além trabalho. dele, a gente tem também um núcleo de pesquisa. A gente tem também um núcleo de pesquisa da Universidade de Juiz de Fora. Às vezes a gente acha que religião e ciência não se dão muito bem, né? Mas tem vários artigos científicos que conseguem né? Fazer essa comparação. Exato. Muito bem, Matheus. Então, quem quiser pesquisar mais sobre esse assunto aí da pineal, gente, recomendamos aí esses canais aí. Bem, agora, Matheus, você vai descansar e nós vamos chamar a nossa dama, que vai participar conosco também essa noite. Olá. Você está sendo extremamente saudado aqui, você tem uma comunidade aqui de seguidores, né? Oh, meu Deus, eu paguei o pessoal, gente, depois eu vou dar o dinheiro de vocês. Bem, Renata, nós vamos partir por ainda dentro desse assunto, né? Abordar a seguinte questão: como lidar com os adolescentes nesse período, né, de quarentena? Estamos dando uma mudadinha aqui, mas tem tudo a ver, porque o jovem, em seus desequilíbrios de mediunidade, como o Matheus falou, de tudo aflorando ao mesmo tempo, nós vamos ter aí algumas particularidades, né, nesse sentido. Eu queria que você abordasse, então, para nós essa temática. Para já. Gente, olha só, o Matheus falou, né, da caixinha de Pandora, né, dessas mudanças que acontecem, que por si só, elas já são difíceis, né? Então, quando ele falou das mudanças, isso acontece no normal do adolescente. Agora, vocês imaginem, nesse período de quarentena, né? As dúvidas, os medos, elas não são só de questões de adolescente, todos nós sentimos isso, e o adolescente sente em dobro, né? Então, existem algumas ações que a gente deve ter com esse adolescente agora na pandemia, tá? Então, a primeira é conversar abertamente com o jovem, tá? Questionar quais as dúvidas que ele tem, o que ele está entendendo, ele tem acesso à informação o tempo todo, né? A gente tem aí uma juventude que está no celular, está no computador, tem acesso à informação, e se para a gente, né, que tem um filtro maior, às vezes a gente pega informação que não é verdadeira e já fica desesperado, vocês imaginem o jovem. Então, primeiro passo é conversar com o jovem. É importante que nessa conversa o adulto seja positivo, tá? Porque a gente não pode juntar ao medo que o jovem tem, as dúvidas que o jovem tem, as próprias dúvidas e os próprios medos do adulto, tá? Então, assim, trazer tudo que a gente tem de informação enquanto espírita, né, de que o planeta ele é governado por Jesus, que tudo faz parte de um planejamento, nós não estamos soltos, né? É aquela velha frase do barco, nós temos alguém no comando, né? A espiritualidade maior está no comando, e todas essas informações que nós temos enquanto espíritas fortalecem a nossa fé e a nossa certeza de que tudo isso vai passar, né? Aquela frase lá do Chico Xavier de que tudo passa. Então, a gente tem que falar isso para o jovem. Num segundo momento, organizar uma rotina para esse jovem, tá? Eu lembro muito bem que na live com o pessoal da infância, a Carol falou da rotina, né? De criar uma rotina para as crianças. Para o adolescente também é necessário. Ah, Renata, mas o meu filho tem 16 anos, ele sabe que ele precisa acordar, que as aulas continuam via online, então ele tem essa noção. Mas pais e mães, a rotina para o jovem, ela tem um duplo trabalho, tá? Além de planejar as questões burocráticas, né, da rotina dele, você está falando para ele o seguinte: eu estou do seu lado, eu vou te ajudar, eu estou te apoiando em todas as situações, inclusive criando a sua rotina. E colocar dentro dessa rotina atividades para serem feitas em família. Então, assistir um filme, jogar um jogo. Ah, meu filho vive no videogame. Pais, aprendam a jogar videogame, né? Eu vejo aí várias mães que sabem mexer naquelas máquinas de costura cheias de alavancas e botões e falam que não conseguem jogar um videogame, por favor, tá? E mesmo que a situação seja hilária, que os pais não consigam jogar, a gente vai trazer para esse jovem memórias afetivas que são importantes, tá? Uma coisa que nós precisamos trazer nessa pandemia foi o que o Júnior falou, a gente sempre pode trazer uma coisa positiva,
é que a gente tem esse momento agora para estreitar os nossos laços familiares, né? Como espíritas, nós sabemos que dentro da nossa casa estão aqueles espíritos que a gente tem um resgate maior, né? Então, por que não aproveitar esse momento para estreitar os laços de caridade, de amor, de perdão dentro da nossa casa? Os livros espíritas, eles trazem sempre aquela questão de que nós trabalhamos na seara do Cristo, né? Então, como bons trabalhadores, né, como bons agricultores, a gente sabe que para que uma árvore cresça frondosa, a gente precisa que a semente seja forte. Então, vamos trabalhar essa semente na estufa, que é o nosso lar, vamos fortalecer a semente da caridade, do perdão, do respeito dentro da nossa casa, para que lá fora, quando tudo isso passar, porque vai passar, a gente tenha uma muda, né? Já uma semente fortalecida, e o trabalho na caridade vai ser muito maior e os frutos serão muito maiores. Isso aí, o pessoal está dizendo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. A Natasha arrasou. Gente, eu tô tão nervosa, eu vou desmaiar aqui, mas tudo bem. Vamos que vamos. Aproveitando esse break aqui, já para anunciar aos nossos amigos aí, amanhã a gente tem também um convidado muito especial, muito amado e muito querido por todos aí. Nós vamos receber o seu Álvaro, Álvaro Carelli, vice-presidente do Cefac, pai lá do Adriano. Então, é com muita alegria que a gente já está se preparando para recebê-lo também amanhã, gente. Vamos ficar ligados. Renatinha, valeu. Agora nós vamos voltar aqui para o nosso primeiro convidado, tá? Fica aí, daqui a pouco você volta. Júnior. Sim, estamos aqui. Continuar. O Júnior também tem uma legião de seguidores aí, gente, que arrasou, sabe? Ô, Júnior. Sim. Olha só. Tem uma questão interessante que a gente fala muito a respeito também. Isso acontece com muita gente que é médium. Ou seja, como o livro dos médiuns nos diz que todos nós somos mais ou menos médiuns, mas especialmente com aqueles que têm a mediunidade, que realmente se apresenta de uma forma vigorosa, né? Ou seja, os médiuns ostensivos. Acontece o seguinte: como a gente pode ajudar, por exemplo, um jovem que está com mediunidade em desequilíbrio, ou seja, é um médium ostensivo, a gente usa muito essa palavra aí, aflorada, né? Talvez não seja mais adequada, mas é um termo muito utilizado, mas ele não é espírita. Como é que a gente faz para ajudar? Nossa. Meus amigos, que desafio, hein? Então, como ajudar um jovem que está com a mediunidade aí, né, bem aflorada, mas não é espírita? Bom, primeiro de tudo, nós tivemos a oportunidade e temos que agradecer muito por isso, de conhecer essa doutrina maravilhosa que vem lapidando o nosso olhar em relação às verdades da vida. A começar sobre a visão que nós temos, ou que nós tínhamos, que veio sendo lapidada, em relação a Deus e a Jesus, já lá no início do livro dos Espíritos. Então, assim, nós sabemos que com a visão que a doutrina espírita nos trouxe, que não é mais aquela visão daquele Deus vingativo da época de Moisés, não mais aquele Deus que presidia as batalhas, não mais aquele Deus que apartava, né, um ser do outro, punindo para a um exílio eterno, mas um Deus infinito, com um amor infinito, né? Um Deus que abarca todo um universo, não é mais o Deus da minha tribo, não é mais o Deus da minha religião, né? Mas esse Deus universal e com todos os seus atributos que nós estudamos também. E Jesus, a doutrina espírita vem nos trazendo aí, né, na visão de um guia e de um modelo, o nosso dirigente planetário, aquele que cuida do nosso orbe, né, aquele que zela por todas as ovelhas.
E o jovem, ele estuda isso desde o primeiro curso que ele faz na casa espírita. E nós aprendemos também com o espiritismo que a nossa fé, ela tem que ser fortalecida pelo esclarecimento, mostrando, dentre outras coisas, que essa fé, ela tem que ser operante, e operante através da caridade. Então, isso nos remete, nos lembra aquele outro lema tão conhecido que nós trazemos no nosso coração, Deus, Cristo e caridade. Por quê? Porque auxiliar alguém com a mediunidade aflorada, e mesmo não sendo espírita ou não acreditando nos ensinamentos da doutrina espírita, é um verdadeiro ato de caridade. Talvez algumas pessoas, alguns de vocês que estão nos assistindo agora já passaram por isso, porque houve uma época em que determinados grupos ou alguma parcela da sociedade, em determinados momentos nós tivemos medo ou receio de dizer que éramos espíritas. E muito disso se dava pela visão equivocada ou pela falta de conhecimento que eles tinham em relação ao Consolador prometido. Mas, graças a Deus, e principalmente também com a vivência exemplificada de alguns Chicos, de alguns Divaldos e de tantos outros trabalhadores anônimos, essa visão praticamente se inverteu. Não raro, hoje em dia, quando a gente diz por aí que nós somos espíritas, a gente escuta, você é do pessoal, aquele pessoal da caridade, você é daquela casa da caridade, né? E isso nos alegra muito, mas também nos chama muito a atenção às nossas responsabilidades. Então, vamos lá. Primeiro, o jovem ou qualquer pessoa jamais deve ter receio de se declarar espírita. Aí, talvez, meus amigos, esteja o maior desafio, que é o de apresentarmos o espiritismo na sua maior essência, que é o amor, que é oferecer os conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos da nossa doutrina de uma maneira mais fraternal possível. Uma boa sugestão é começarmos com diálogos fraternos. Se pudermos oferecer uma leitura, temos várias leituras, como, por exemplo, oferecer a leitura da necessidade da caridade segundo São Paulo, cuja letra da palavra dele toca no assunto de uma forma bem sutil e universal. E se esse jovem, e se essa pessoa, se esse amigo se mostrar receptível às verdades da doutrina, por que não oferecer o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns? Temos coleções maravilhosas voltadas para o jovem, para a linguagem infanto-juvenil, né? Podemos presenteá-los, por que não, com o Evangelho segundo o Espiritismo? Podemos presenteá-los com a agenda da reforma íntima, convidá-los a conhecer a nossa casa espírita, a fazer os nossos cursos. Nesse momento de pandemia, podemos convidá-los a fazer o tratamento, a assistir às nossas lives, né? Então, nós temos aí vários recursos. E lembrem-se que é muito importante, o intuito não é de convertê-lo, mas sim de ajudá-lo. Mas, se ele se interessar pelo espiritismo, será uma consequência maravilhosa. E ainda, meus amigos, se tudo isso ainda não for possível, nós temos um recurso poderosíssimo. Nós temos um recurso que nós podemos usar e abusar, que nós podemos fazer uso em qualquer momento e em qualquer lugar, que é a oração em favor desses irmãos. Muito bem, Júnior. Olha, eu vou te alertar aqui que você recebeu muitas notificações de pessoas que estão com saudade. Então, Júnior, você precisa aparecer mais, viu?
Vamos, já está tudo programado. Os nossos babies já estão crescidos, né? Então, né, estamos aí já. Já estamos programando Olha nosso só, retorno. tem algumas pessoas que fizeram perguntas, tá? Eu estou anotando aqui, no final a gente vai fazer um esforço para dar mais embora algumas já tenham se dado algumas pinceladas em torno da pergunta, mas nós vamos voltar. Foi a Jane e a Ivone Oliveira, mas no finalzinho a gente vai abrir para essas perguntas, tá bom, gente? Isso, meus amigos, vocês podem fazer pergunta que a Renata está aí, à vontade. Pode abusar. Olha só, eu vou então deixar você descansar uns minutos e vou trazer novamente o Matheus. Matheus, então, Salve. olha só, nós temos mais uma questão aí, que é o seguinte: você já até começou a falar a respeito disso, mas precisamos reforçar. Qual a relação entre obsessão e a fase da adolescência? Ou melhor, existe alguma relação entre essas duas coisas? É um tópico extremamente importante, né? Até, não sei se vocês notaram, né? Mas as perguntas, elas se entrelaçam aí. Que a juventude, ela é uma fase um pouco conturbada, né? Por assim dizer, tentando simplificar algo que é bem complexo. E ainda mais nessa fase de quarentena e tudo. Então, o que acontece, né? Como eu já falei, é como se fosse um embate. Você tem algo que está vindo aqui de outras encarnações que colide com aquilo que você está trabalhando, né? Então, não sei se vocês notaram, né? Eu tentei dar uma raspadinha aqui para ficar que nem o Alex, para me camuflar, mas não deu certo. Assim são os obsessores também. Então, muitos obsessores, eles, e quase todos, na verdade, né? Que a maioria de nós não é santo, a gente tem alguns probleminhas, alguns débitos a resgatar. E o passado é um ótimo cobrador, né? E eles acham, né? É como se a gente tivesse cada um tivesse um aroma especial que a gente, né, a gente consegue distinguir muito bem uns dos outros. E é muito importante a gente, né, principalmente reforçando o que o Júnior, a Renata também falou, que é uma fase que a gente tem que ter uma atenção muito especial, né, com os filhos, né, os irmãos e assim por diante, porque é nessa fase que a gente consegue identificar tendências. Então, é aquela famosa assim, mente vazia, oficina do diabo, né? A gente, né, o fator popular aí, mas é exatamente isso, tá? Porque muitas vezes a vida nos chama para o ócio, para preguiça excessiva, né? Não estou falando de descanso sempre é merecido depois de uma rotina trabalhosa e assim por diante. Estou falando do ócio mesmo, aquela preguiça constante. Então é preciso que o jovem tenha uma rotina, né? Tenha a disciplina. Às vezes a gente fica meio arrepiado com a palavra disciplina, né? Mas Emmanuel repetiu ela para Chico 3 vezes. Então nada é por acaso. Então vale sempre essa mensagem de que essa fase é muito conturbada e é uma fase que o jovem ele tende a experimentar muito. Isso vem da infância, né? Isso é natural, isso acontece. As mentes criativas tendem a ser muito curiosas, né? Querem experimentar coisas. Isso é natural, isso é comum, isso é saudável. Mas a gente também precisa, né, ter a noção de que tudo tem que ter um limite, né? É a famosa frase de Paulo, né, que fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, é preciso estabelecer limites, como a Renata falou, né? Além, não só os limites, mas mostrar os caminhos certos, né? Muitos espíritos, assim, fazendo convite, né, para todos que não estão matriculados em algum curso, nós temos vários estudos e dentro desses estudos, né, dentro da Casa Espírita, né, os estudos continuados, temos uma parte que é dividida no estudo mesmo de um livro e outra que, assim, também é um estudo, mas é o que a gente chama de reforma íntima. E são livros normalmente de romances e tudo. E uma das partes que eu acho mais interessante em romances espíritas é o fator de que muitas vezes a gente analisa os erros dos outros, né, de espíritos que hoje são espíritos grandiosíssimos, mas que cometeram falhas terríveis em vidas anteriores. E para que a gente lê isso? Claro, para ficar emocionado. Também. Mas principalmente para aprender com o erro dos outros, né? Vocês pais, mães, responsáveis, ou até irmãos, amigos, vocês têm um dever maior, que é
mostrar o caminho das pedras, mas também mostrar que o que não deveria ser feito, ou como deveria ser feito de maneira correta. Tá? Então, assim, essa é uma fase que parece que as sensações, elas estão muito mais afloradas. E isso tende a, às vezes, induzir os jovens a caminhos tortuosos. Mas é muito importante que todos saibam também. Mesmo os jovens, né, a gente tem Código Penal, que né, minoridade penal, e assim por diante, maioridade penal, e assim por diante. É importante lembrar uma coisa. A justiça divina, ela é única, inalterável. Então tem coisas que passam despercebido pelos olhos dos homens, mas que para Deus elas contam, mas principalmente para a nossa consciência. O que eu quero dizer com isso? Todas as nossas ações têm, para cada ação que cometemos, nós vamos colher uma reação. Né? Se plantamos o bem, colhemos o bem. Se plantamos o mal, colhemos o mal. E não se enganem, né? Isso não tem uma idade para começar. Isso já começa desde sempre, tá? Então, na juventude, a gente às vezes acha que é uma fase que não é normal, né? A gente escorregar, não é normal, mas aquilo que a gente poderia ter prevenido e não fizemos isso, nos é cobrado também. Não falo nem por Deus, mas pelas nossas consciências, quando a gente começa a ter uma maturidade mais refinada. E não sei se vocês, né, assim, muitos já assistiram o filme Nosso Lar, é um filme maravilhoso, mas que o próprio livro ele traz alguns apontamentos mais profundos, onde André Luiz, a gente costuma comentar de André Luiz, um espírito extremamente grandioso, e foi, e é, mas que cometeu deslizes na última encarnação. E vale lembrar, principalmente na juventude dele, que ele teve um caso, né, com uma empregada jovem também, mais ou menos na mesma idade, e que essa jovem tem uma vida extremamente, né, assim, complicada, de desilusões, com a libido aflorada, que teve início graças a André Luiz, no período de mocidade. E não é Deus que cobra dele. Quando ele vai visitar os leitos, já no plano encarnatório, e acha Elisa, né, no capítulo 40 desse livro, ele comenta, né, que não é Deus que fala, né, bem como o juiz falou, ou puni-lo. Não, é a própria consciência, lembrando daquele fato e falar, cara, o que eu fiz? E assim, é cobrado, tudo é cobrado. Por isso que nós temos que ter uma noção de disciplina emotiva, disciplina emocional. Porque muitas vezes a gente aplaude conquistas financeiras, né, de sucesso, às vezes, de conquistar um cargo, de ter uma fortuna, mas a gente esquece de aplaudir as virtudes que, cá entre nós, como né, detentores de várias e várias experiências, é o que mais a gente deveria aplaudir. Então, treine virtudes, né, porque isso treina caráter e faz com que o jovem, mesmo em idade tenha que treinar isso, porque isso pode preveni-lo de vários sofrimentos, porque quando nós optamos por amor, é o famoso amor que cobra uma multidão de pecados. Isso já deve ser ensinado para o jovem, isso já deve ser um leme seguro para ele, principalmente para né, assim, superar todas essas questões de obsessão, porque nós somos muito cobrados, mas quando a gente tem um ótimo exemplo, a gente consegue assim, agir da melhor forma, independente da nossa fase em que estamos. Ok, Matheus, muito bem. Bem, nós estamos já quase no final aqui do nosso tempo, mas nós temos tempo ainda para chamar de novo a nossa Renata. Então, Matheus, eu vou lhe pedir licença, vou chamar agora a Renata. Ô, Renata, estamos de volta. Bem, então a gente vai trazer nessa rodada mais uma questão, que é o seguinte: a que sinais os pais devem estar atentos no caso de crianças e adolescentes com histórico de depressão ou crise de ansiedade? Né? Acho que nesse momento é bem oportuno, né, essas questões. O que você tem para nos dizer? Então, vamos lá. Gente, olha só, já existem alguns artigos, né, que já estão estudando os efeitos da pandemia no nosso psicológico, né? E existem artigos voltados para todos os públicos, né? Mas não, todos eles, se a gente fizer um estudo comparativo rápido, eles vão falar assim, ó, sentir medo, acordar um dia sentindo uma tristeza, uma preocupação, são efeitos normais
da pandemia, né? Normais, nesse processo todo que a gente está passando, que é muito diferente. Nós aqui encarnados, né, nesse momento histórico, não passamos por isso antes. Então, são questões normais, tá? O pai, ele precisa ficar mais atento se esses períodos, né, de medo, de ansiedade, de tristeza, eles se alongam, tá? E principalmente, se além de se alongarem, eles interferem nas atividades cotidianas do jovem. Então, se antes ele jogava um videogame, via uma televisão, conversava com os amigos, e agora ele está mais recluso, ele não cumpre nem mesmo com as atividades obrigatórias de estudo, por exemplo, aí sim a gente precisa ficar atento, tá? Então, o que eu devo fazer? Meu filho está com todos esses sintomas, né? Ele está deixando de fazer as coisas obrigatórias, ele está muito triste, e isso já perpassa por um longo período de tempo. O que eu faço? Logicamente, a gente tem que lembrar lá do Chico Xavier que fala, né? Que Chico Xavier ia para o médico com frequência, ele não deixava de ir ao médico, porque tinha que tratar das coisas do corpo com o médico, né? E as coisas do espírito, e aí sim, com os tratamentos espirituais e tudo mais. Então, primeiro, vamos levar esse jovem ao psicólogo, e depois, não digo nem depois, vamos colocar já o tratamento espiritual em conjunto, né? Um tratamento em conjunto. Então, a gente tem aqui no Lamana a possibilidade do tratamento espiritual à distância. Então, esse jovem, ele tem que estar fazendo esse tratamento, tanto psicológico quanto o tratamento espiritual, tá? E eu aproveito esse período aqui, essa minha fala, para colocar a importância do culto no lar, tá? É sempre falado aqui, todas as lives, todas as palestras, da importância do culto do evangelho no lar. André Luiz, em várias obras, ele vai dizer, né, que quando acontece o culto, aquela casa se ilumina, né, ela vira um posto de assistência, ela está amparada pelos espíritos. Então, não vamos deixar de fazer o nosso culto no lar. Ah, Renata, mas eu faço uma vez na semana, não está dando certo. Faça 2, faça 3, faça todos os dias, mas é importante que seja feito, tá? Aí a gente tem uma proteção. Tá? A gente está passando por um processo do nosso planeta em que as energias elas estão muito pesadas, né? Então, assim, o que a gente puder fazer para blindar a nossa casa, o nosso lar, a gente precisa fazer. E isso é realizado quando a gente faz o nosso culto no lar e quando a gente participa do nosso tratamento espiritual. Então, pais e mães, se os filhos de vocês estão tendo essas atitudes, né, que eu acabei de mencionar, estão muito deprimidos, ficam muito tempo dormindo em casa, na cama, né? Não fazem as atividades que eles tinham que fazer na escola, não brincam em casa, não conversam com os amigos pelo celular, eles são mais prostrados, corram atrás de um tratamento psicológico, do tratamento espiritual, que isso aí tende a, com o tempo, ir melhorando, tá? E não esqueçam, por favor, do culto do evangelho no lar. Ok, Renatinha. Bem, eu vou começar a chamar os meninos aqui de volta, então, porque a gente tem perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue dar conta dessas perguntas. Olha só. A primeira é da Jane. Meu filho diz que não acredita em Deus. O que é que eu faço? Acho que o Júnior comentou um pouquinho disso, né? Assim, eu vou dar os starts, e aí o Júnior complementa também. Renata, na aflição ali, se quiser, fica à vontade. Assim, ninguém conhece melhor o seu filho do que você, né? Então, acho que, assim, as abordagens, a gente não pode seguir um padrão, né? Falar, o que você tem que fazer é exatamente isso. Alguns necessitam de uma disciplina. Eu vou citar o meu exemplo por aí, assim, só para sabedoria. Eu também não era muito, quando era bem molequinho, não era muito simpatizante da doutrina. E meus pais chegaram carinhosamente falando, você vai para o centro espírita, você vai para uma cidade. Né? E no começo fui meio contrário à ideia, mas eu acabei me familiarizando, né? A abordagem foi a mais correta? Para mim foi, né? Para mim foi. Agora, se não é o caso do seu filho, tem outros jeitos, né? O Júnior citou aqui
de questões, por exemplo, às vezes a gente parte de um genérico, né, um geral, para começar a ampliar, né, assim, para começar a especificar um pouco mais. Como assim? Muitas vezes a gente fala frases, né, muitas pessoas às vezes falam frases que são espíritas e que não conheciam que eram espíritas, né, e às vezes a pessoa nem é tão simpatizante da doutrina espírita. Por exemplo, todo mundo, né, a famosa frase de Chico, fala, não, relaxa, cara, isso daí tudo passa, tudo passa. Aí você, Chico Xavier, né, ou senão fala, cara, não dá para voltar atrás, mas tem como começar agora. Pô, Chico Xavier. E às vezes, pequenos ensinamentos, né, você consegue ir tocando o jovem de maneira sutil, com que ele vai começando a se influenciar por uma ideia e que ideias positivas tendem a reverberar muito melhor nos outros, e ele começa a se sentir tocado, e às vezes ele próprio sente a necessidade, né, você comentar de maneira, assim, trazendo para a linguagem do jovem, não ficou, e aí, mano, não sei o quê, mas, assim, trazer de uma maneira não tão esdrúxula, né, aquelas palavras que às vezes nem a gente consegue entender direito, mas, assim, tocar com uma linguagem sincera e, principalmente, questão do exemplo. Às vezes a gente vê a palavra convence, mas o exemplo arrasta, é exatamente isso, né? São duas opções cabíveis, né? Basta, assim, às vezes tem N opções, né? Essas foram as duas que me vieram na cabeça. Se vocês quiserem complementar alguma coisinha também. Jane, minha amiga querida, que Deus te abençoe. Saudades de você também. Então, para nós que crescemos em berços, né, religiosos, cristãos, que chega a ser um pouco assim diferente a gente quando a gente escuta alguém dizer, eu não acredito em Deus, porque é a nossa essência. Nós fomos criados, ou seja, de certa forma, nós viemos do Pai e naquela linguagem que nós voltaremos para o Pai, voltaremos a estar um dia com o nosso Pai, isso chega a ser um pouco diferente para a gente ouvir essa situação. E para toda criatura, Jane, saiba que por mais que ela fale isso, no fundo, lá no fundo, ela acredita sim. É aquela velha história da pessoa que chega e diz assim, eu sou ateu, graças a Deus, né? Mas assim, o que nós temos que entender nesse momento é o seguinte, o porquê que ele está dizendo que não acredita em Deus. O que levou a ele a chegar a essa conclusão, porque se ele não acredita em algo, é porque esse ser, essa entidade, esse algo não existe. Então, assim, o que a gente vai entender? O porquê que ele chegou a ter essa ideia? Ou simplesmente não é uma forma dele chamar a sua atenção? Porque nós vamos observar que toda pessoa que se diz ateu são pessoas extremamente inteligentes, mas pessoas que têm diversos conflitos interiores, né? E geralmente são pessoas que necessitam de muita atenção, são pessoas que são carentes, né? Lembramos que Deus respeita o nosso livre-arbítrio e nos ama mesmo quando a gente diz algumas coisas como essa, nós não acreditamos nele, nem por isso ele deixa de nos amar. Então fica um consolo que da mesma forma como você ama, o nosso amor, ele é relativo, ele é humano, é da nossa forma, mas o amor de Deus, que é universal, que nós não temos condição ainda de dimensionar, ele também ama esse filho, ele também ama esse irmão. Então, assim, é necessário, assim, ele tem um baita exemplo de uma baita trabalhadora do Cristo em casa, de uma trabalhadora do Senhor. Então, assim, Jane, o que eu faço? Você continua. Igual eu falei no início, a gente não vai tentar enfiar isso dentro da cabeça dele, tentar fazer com que ele siga o que a gente quer que ele siga, o que a gente segue, mas você está dando o exemplo, continue falando, continue assim, de uma forma amorosa, né? Como o nosso amigo Mateus colocou, mais conhecido como Japa, colocou assim, tentar de vários meios, mas sempre com a fraternidade, sempre com amor, né? Sempre que ele for sair de casa, diga, vai com Deus, meu filho, né? Toda noite dê um beijinho e fala, boa noite, durma com Deus, meu filho. Você vai ver que isso aí, né, ao longo do tempo, né, é uma coisa que cai por terra, porque a verdade absoluta é que somos filhos de um Criador,
amoroso, que não nos abandona nunca. Eu escutei um comentário uma vez de uma pessoa que tinha um filho tão rebelde, Júnior, e disse que a mãe, quando ele saía, falava, vai com Deus, meu filho. E disse que ele respondia, vai você que está acostumada, mãe. Não tem de tudo, mas o que vocês falaram é exatamente isso, né? É acompanhar. Enquanto criança, nós temos a obrigação, sim, não tem livre-arbítrio nesse período, é levar para a evangelização, mas chega uma hora, né? Mas acho que a gente tem que entender o seguinte, a semente foi plantada. E na hora certa, porque ninguém está fora de Deus. Todo mundo está dentro de Deus. Não existe esse negócio de estar fora. Porque se somos filhos, todos estamos dentro de Deus. Alguns estão afastados, mas todos serão compelidos por uma força e por uma lei natural a voltar a Deus. Bem, eu vou partir para outra pergunta aqui, porque seria uma desconsideração. É da Ivone Oliveira. Minha filha não é espírita, mas a mediunidade dela é bem ostensiva e todo ano, no aniversário dela, essa mediunidade fica 3 vezes mais ostensiva. O que posso fazer para ajudá-la? Bem, é uma questão interessante, né? Bom, Você habilita? Ivone, eu vou me aventurar. Nós estamos Claro. lembrando que nós somos amparados, né? Nós, graças a Deus, estamos vinculados a uma casa que tem trabalhos sérios, pessoas sérias, que tem uma direção muito séria, muito focada, muito ligada, né, às questões espirituais e também, né, a atenção aos membros da casa, a todos aqueles que participam, né, de uma forma ou de outra, desse núcleo de amor, né? Então, a gente busca inspiração e a gente chega a comentar o seguinte, Ivone, ela não é espírita, mas eu conheço muitos espíritas que falam que não são espíritas, mas batem com a ideia, né, do espiritismo. Eu conheço muitos católicos que adotam muitas ideias, inclusive sobre a reencarnação, sobre muitos pontos da doutrina espírita. Por quê? Porque são verdades, né? E as verdades, não tem jeito, uma hora ou outra ela bate a nossa porta, ela bate ao nosso íntimo. Então, assim, eu não nasci num berço espírita, né? Fui conhecer o espiritismo já bem próximo, já quase passando a minha adolescência. E a primeira vez que me levaram a conhecer uma casa espírita, para quem não sabe, foi na sociedade. Eu fui 3 vezes e 3 vezes antes de entrar no portão saí correndo com medo, né? Então, assim, mas depois que eu comecei a fazer um curso e quando você se envolve, a vibração da casa te envolve, você acaba se apaixonando por essas verdades e a partir daí é o start que a gente vem falando, né? Além do tratamento. Então, assim, um convite para que ela venha participar dos cursos, fazer o curso de Noções Básicas. Eu não sei a idade dela, né? Pode ser uma jovem a fazer. Nossa, sim, nós temos mocidades maravilhosas. Essa mocidade do Lamana é 10, convidá-la a conhecer a mocidade. Agora, no momento, não, Ivone, por causa da pandemia, mas logo, logo voltaremos com as nossas atividades, voltaremos com os eventos. Se tem uma certa aversão por algum motivo, leve no evento, no almoço, né? E aí vai tomando ali uma sintonia com a casa, né? Convidá-la a fazer o culto do evangelho no lar, em casa, né? Você sempre fazer o culto, sempre estar mentalizando ela, porque da mesma forma como eu coloquei no início também, que não há fase para que a mediunidade aflore, nós temos aí o conhecimento de um médium alemão, que a mediunidade dele foi aflorar já quando ele era idoso, mas da mesma forma como pode aparecer lá na primeira infância, essa mediunidade, entre aspas, ela pode ser bloqueada, né, se assim for o desejo da espiritualidade maior, né, então assim, vale preces, vale orientação e conversar com ela para que ela entenda o que está acontecendo com ela. Isso é o mais importante. Eu queria aproveitar rapidinho, só para colocar o que o Júnior falou, complementar um pouco. Eu vi aí que a filha dessa moça que fez a pergunta tem 15 anos, né?
Então, convidá-la para vir para a nossa mocidade, né? A mocidade, ela foi criada justamente para trazer uma pegada mais leve, né? Porque, às vezes, cria-se na cabeça das pessoas, né? Como é o espiritismo, e as pessoas têm medo e tudo mais. Então, traga ela para a nossa mocidade. A gente deu essa pausa do recesso, mas a gente continua as nossas atividades, nós estamos fazendo online, né? Todos os sábados às 10 horas. A gente está trabalhando arduamente para tentar trazer coisas novas, porque trabalhar com essas novas tecnologias é um pouquinho complicado, mas a gente está aí trabalhando em cima. Eu e o Matheus descabelados, o Matheus está sem cabelo por causa disso, tá? Mas, assim, convide para vir, tá? E assim, quem sabe, o receio que ela tem, os medos que ela tem, ela vai ver que a única coisa estranha que a gente tem na mocidade é o Matheus. Uma coisa interessante, que ela coloca lá que a menina, a filha dela não é espírita. A gente precisa lembrar o seguinte, mediunidade não está no espiritismo. A mediunidade está na criatura humana que está em todas as religiões. Então, se ela tem alguma religião, se ela realmente se integrar na religião que ela tem identidade, obviamente ela vai conseguir um ponto de equilíbrio. Claro que não vai conseguir uma explicação condizente, né, racional, sobre o fenômeno da mediunidade, porque isso a gente encontra dentro da doutrina espírita, sem aqui menosprezar nenhum tipo de segmento ou teologia religiosa. Mas, no entanto, o fenômeno da mediunidade é estudado e é explicado e é trabalhado e educado dentro da doutrina espírita de uma forma diferente. Nós temos a mocidade com a linguagem toda especial, toda dedicada. Eu acho que, inicialmente, Ivone, faz tratamento à distância, quem sabe? Eu já vi inúmeros casos, já acompanhei no Lamana, na mesma situação, ou alguém começou a fazer tratamento à distância pela pessoa, fazer pela pessoa, e foi indo, foi equilibrando, até o ponto que ela veio, fez o tratamento e foi se integrando, e vagarosamente a coisa vai. É interessante mostrar para ela toda essa realidade, toda essa maravilha que é a doutrina espírita. Bem, meus queridos, nós já passamos aí de 1h07. Eu aqui aproveito para agradecer a todos vocês. Foi um sucesso de audiência a nossa live de hoje. Muito bacana, muitos amigos interagindo, né? Chegamos aqui ao final já com 84 pessoas. Aqui já aproveito para me despedir de vocês. Vou abrir espaço para que cada um de vocês façam as suas despedidas. E já aqui externar aqui, Renata, você foi eleita para fazer a prece de encerramento. Então, eles vão sair, eu vou dar os avisos aqui, você fica aguardando para fazer a nossa prece. Júnior, suas palavras finais. Tá, eu vou ser bem rápido aqui nas palavras finais, Alex, mas quero deixar aí uma sugestão para a nossa equipe em relação a esse tema que nós terminamos. Eu sei que a gente já está bem avançado no tempo, ali da nossa querida aí, da Dona Ivone. Ivone, quem sabe a equipe da mocidade não possa fazer uma visita, um culto surpresa e receber uns pães de queijo lá, né? E ali fazer um convite, assim, uma coisa bem surpresa, sabe? Lá no seu lar, de repente um domingo bater a porta, oi, viemos fazer um culto do evangelho, você tá lá com os pãozinhos de queijo fazendo, e aí uma aproximação bem bacana aí da nossa irmã, tá? Gente, foi um prazer, foi uma alegria, eu espero voltar. Eu confesso a vocês que quando eu recebi o convite, eu fiquei assim muito eufórico, muito ansioso. Um convite da nossa casa espírita é um ato a se comemorar muito, a se agradecer muito. O Alex começou na sua prece inicial rogando, solicitando, pedindo, e eu encerro aqui agradecendo muito, agradecendo a Deus, a nossa Mãe Santíssima e a cada um de vocês pela vibração e pelos nossos mentores. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Meu querido Matheus, a palavra é sua. Primeiro agradecer, né, pelo convite, pela presença de todo mundo aí. E, novamente, reforçar o convite, né? A gente está fazendo as atividades online da mocidade, a gente está num recessozinho, mas que, assim, tragam os jovens, né? Às vezes a gente dá uma margem de erro um pouquinho, né? Fala, não sei se sou jovem, já estou meio assim, passando um pouquinho ali. A gente dá uma margem de erro boa, né? Para caso o pessoal esteja meio receoso, né? Fala, não, acho que não queria começar já
cursos à noite. Não, relaxa, a gente tem uma margem de erro boa aí para acolher todo mundo, tá? Então, só parabenizar todo mundo, agradecer o convite e é isso aí, galera. Todos ficamos com Deus. Renatinha, pode fazer sua despedida, mas você vai voltar para a prece, tá? Bom, gente, eu queria agradecer, foi muito legal. Eu comecei bem nervosa, mas nossa, as energias foram muito boas, eu estou bem mais tranquila. Eu vou reforçar o reforço, tá, do Matheus. Vocês que têm filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, por favor, divulguem a nossa mocidade. A Mocidade Luiz Sérgio não é nada sem os jovens. Então, por favor, a gente tem um trabalho aí que a gente organiza direitinho, com o maior carinho, a gente se esforça muito. Então, por favor, tragam os jovens de vocês, vai ser muito legal. Olha, dizer aqui que a Jane já aceitou a visita, viu? Para vocês visitarem o Murilo, diz que rola até pão de queijo. Pessoal, então eu vou me despedir de vocês. Daqui a pouco eu chamo você, Renata, para fazer a prece, tá? Valeu, gente. Aguenta aí. Bem, meus irmãos, aqui vamos nos breves avisos, né? Relembrando aqui algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que nós pedimos a todos vocês aí, façam suas inscrições aí, ó. Vamos divulgar esse trabalho, nos ajudar a divulgar o nosso canal, Lamana Oficial, lá no YouTube. Né? Então, nós convidamos a todos a nos ajudar nessa divulgação aí. Nós lembramos a todos aí que nós continuamos funcionando o nosso culto coletivo. Sempre, todas as terças e quartas, às 20 horas, convidamos vocês aqui a reunir a sua família a fim de fazermos aí esse culto coletivo, esse pensamento coletivo. Lembramos também que a nossa caravana de implantação do culto do Evangelho no lar, ela continua trabalhando aí. Quem quer implantar culto no lar, basta mandar um e-mail para o e-mail que está aparecendo aí, cultonolar@lamana.org.br. Os nossos colaboradores vão entrar em contato e fazer o agendamento, então, do seu culto no lar, ok? Lembramos também que o nosso tratamento espiritual está funcionando plenamente. Aqueles que querem e necessitam do tratamento espiritual devem mandar um e-mail com o nome, né, o contato, e a equipe de treinadores entrará em contato às segundas-feiras, a partir das 20 horas. O e-mail é tratamento@lamana.org.br. Bem, sem mais, nós vamos chamar a nossa menina Renata para a prece de encerramento, e aqui já me despeço de todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco até agora. Foi maravilhoso o nosso encontro da noite de hoje. Renata, fica com você a nossa prece, então. Boa noite, pessoal. Então, fechemos os nossos olhos, imaginemos a imagem de Jesus, da Virgem Santíssima, Maria de Nazaré, agradecidos estamos pela oportunidade bendita do conhecimento, por estarmos juntos, mesmo separados pela distância. Pedimos que nesse momento Jesus possa olhar, observar todas as famílias que alcançaram a palestra de hoje, que Jesus possa organizar as energias do nosso planeta, para que no futuro saiamos todos fortalecidos dessas experiências que estamos passando. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.